Queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor seja conosco, que nos abençoe, que nos envolva nas suas blandícias, nas suas vibrações de paz e de bênçãos. Gostaria de cumprimentar os companheiros que nos acompanham por intermédio da Rádio Web Cobem, cumprimentar aqueles que estão nos ouvindo nos recintos distantes desse salão, pertencentes a essa casa, estando em outros departamentos, e fazendo votos de que as nossas reflexões sejam as mais positivas, edificantes, inspiradas pelos benfeitores espirituais desta instituição. No livro O Despertar do Espírito, o Espírito Joana de Ângeles descreve uma história antiga, já narramos ela aqui, uma história de tradição budista, da cultura budista, que ficou presente na tradição do príncipe Siddhartha Gautama, o Buda, como uma das célebres histórias da sua vida missionária, e que ela conta com detalhes especiais, enfatizando aspectos que iremos tentar aqui enfatizar. Narra a autora espiritual que quando se encontrava já no ápice da sua espiritualidade na Terra, Buda tinha um jovem discípulo que ficava aprendendo as disciplinas espirituais da interiorização no seu monastério e que ficaria célebre mais tarde. O jovem Ananda era aquilo que, na sua idade mais avançada, Buda visualizava como sendo uma promessa da divulgação do pensamento budista. Já saía pelas regiões da Índia, levando a palavra inspirada de pregador para divulgar a mensagem do Nirvana, do Samadhi, da bem-aventurança. Em uma dessas peregrinações especiais, quando fez uma jornada mais longínqua, mais extensa do que o habitual, o jovem Ananda, retornando aos rincões de origem, ao monastério onde vivia com seu mestre, passou por uma região onde, cansado e algo sedento, aproxima-se de um córrego para dessedentar a sua sede, para saciar a sua necessidade física, e encontra uma jovem com um balde, pegando alguma água daquele córrego. Aproxima-se dela, cumprimenta e pede-lhe algum recipiente com o qual ele pudesse sorver o líquido cristalino. E depois daquela intervenção, daquela abordagem, ela, que claramente pelas características físicas pertencia a uma casta diferente, era uma casta considerada menor do que aquela casta da qual ele próprio descendia, o velho e hediondo sistema de castas da Índia, até hoje presente em algumas regiões desse país, a velha cultura que Gandhi, quando esteve na Terra, tentou expulsar da Terra, excluir. E diz o Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, que até hoje o espírito de Gandhi no mundo espiritual trabalha na Índia, no mundo invisível, para eliminar esse resquício do preconceito que apela para a teoria da reencarnação, a justificativa da reencarnação, a fim de manter a ideia das castas sociais na interpretação de que cada criatura que nasceu em determinado clã considerado inferior está ali para pagar, para queimar o karma de outra reencarnação. Portanto, uma teoria espiritual reencarnacionista para justificar desigualdades sociais e exploração socioeconômica, a miséria das pessoas. Na época já existia essa cultura hedionda. E ele
aproximadamente 600 anos antes de Cristo, ele, Ananda, olha para aquela jovem que era vítima do preconceito, mas também era preconceituosa, que ele interpela dizendo: como é que tu tem ousadia de falar a uma mulher pertencente a outra classe, a outra casta? Ele sorriu, impassível e imperturbável, e volta a pergunta para ela dizendo: mas você não acha que só existe uma casta no mundo? A casta da humanidade? Para mim, basta isso, e isso me satisfaz. Sorriu, passou adiante. Diz a tradição budista que aquela mulher perdeu a paz, porque a gentileza, a postura carinhosa e doce daquele jovem, que não deveria ter nem 30 anos, tomou conta do seu coração, e ela foi vítima de um grande apaixonamento. Manteve-se até aquele momento casta, na expectativa de encontrar um amor, um afeto, e perdeu completamente a sua paz. O jovem Ananda visitava na sua mente recorrentemente, e ela não conseguia eliminar a presença daquele jovem belo na sua cabeça. Voltou à sua casa, à sua residência, e desabafou com sua mãe. A mãe, que era praticante das artes telúricas inferiores, ligadas à bruxaria e à feitiçaria, depois de muita insistência caprichosa da filha, que queria de qualquer forma tê-lo, e ela diz: mas ele pertence à tradição do ministério com Buda. Ele segue uma vida austera e ascética. Talvez não seja o par romântico para você. E ela então diz: mas minha mãe, encontrei a aspiração máxima da minha juventude e do meu desejo de mulher. Não quero mais ninguém senão ele. Os dias se passam e a presença dele atormenta-me a mente. Ou eu tenho, ou minha vida não tem mais nenhum sentido. Me matarei. Extinguirei a minha vida. Não tem mais nenhum sentido, mais nenhum significado. E a mãe, diante de uma insistência tão contundente da filha, filha única, aliás, resolve mergulhar nas águas do rio Látis, ou do rio Létis, para além da vida material, e confabular com os numes tutelares invisíveis que a assessoravam, com seres espirituais que com ela confabulavam, e requisitou a sua ajuda, solicitou-lhe os serviços, fez um verdadeiro petitório em nome da filha, para que a sua filha tivesse o seu capricho, a sua ambição saciada e atendida. A partir daquele momento, o jovem que voltou ao monastério e que recorria às práticas da meditação e do silêncio, começou também a se atormentar. Ao dormir, tinha sonhos eróticos. Sonhava com aquela jovem bailando na sua frente. Acordava em auge do suor, atormentado pela libido, sem saber o que fazer. Buda percebeu a inquietação do seu discípulo durante os dias e começou a envolvê-lo com o seu pensamento nas vibrações, para acalmá-lo e para protegê-lo, sustentando, defendendo com forças magnéticas que ele possuía. E depois de muito tentar, a mãe chama a filha para uma conversa e disse: esse jovem tem proteções, ele é amparado. Os seres que nos dirigem, os arcanjos da vida mais alta, o defendem. Minha filha, desista desse propósito. E ela disse: eu irei matar-me. Irei exterminar minha vida. Minha única meta e propósito agora é tê-lo comigo. E a mãe, não tendo o que fazer, resolveu arriscar um conselho. Vai até ele. Busca Buda. Vai até o monastério e conversa com Buda. Eu tenho certeza que Buda, com a sua sabedoria, vai saber aconselhar você melhor do que eu. Vai saber orientar e, quem sabe, pedindo a ele, você consiga o seu intento, já que Buda tem influência sobre o discípulo. Ela foi. Fez a viagem, o monastério de Buda era conhecido. Bateu na porta, Buda abre com um enigmático sorriso.
parecendo esperar a sua presença. E depois de ouvi-la, depois de acompanhar sua queixa, que terminou em um pranto convulsivo, ela realmente estava sofrendo. Buda olhou para ela, tocou-lhe no ombro paternalmente e disse-lhe: você não sabe o que você me pede. Você pode tê-lo. Mas depois da aventura fugaz e imediata, do encontro dos corpos e das sensações, você vai cair no tédio e vai saturar dele e passar adiante. Ou ele vai saturar de você. Quero dizer a você que você não ama, porque ela insistia dizendo que o amava. Você não ama, você o deseja, que é diferente. Há uma grande diferença nisso, minha filha. E ela ainda assim insistia. Ele disse: esse corpo de 20 e poucos anos que você quer, também carrega dejetos no ventre. Veja que coisa animadora, né, para falar. Também tem remelas, tem secreções. Aquelas fossas nasais também colocam coisas apodrecidas para fora. Esse corpo belo, viril e másculo irá envelhecer, irá deformar-se, vai adoecer. Imagine você com ele dessa forma. E todo enquanto vai desaparecer. Ela começa a chorar novamente. Ele olha, é tomado de compaixão, a abraça e diz: vamos fazer o seguinte. Você quer ter ele? Eu prometo tentar. Com uma condição. Fique conosco no monastério. Permaneça conosco 2 semanas, no mínimo, para meditar, para buscar a sua iluminação, para buscar o seu encontro consigo mesma, para acalmar um pouco as ansiedades, a fim de que você encontre o verdadeiro amor, porque ainda tu não sabes o que é amar. Medite comigo. Busque se interiorizar. Mergulhe no país de si mesma. Penetre no insondável oceano de si mesma. Faça a viagem que você nunca fez, que é no mundo desconhecido do seu coração. E quando você se encontrar, quando você se equilibrar, eu prometo falar com ele para que vocês dois se unam em um consórcio amoroso e afetivo. Ela então foi tomada por esperança, é claro. Enclausurou-se no monastério e permaneceu lá. Depois de 15 dias, ele recebe-a e diz: ainda não é suficiente, medite mais. Procure silenciamente. Perceba você ainda inquieta. Uma semana depois, ainda não está bem. Medite mais. Silencie. Você não conseguiu ainda o silêncio interior. Não conseguiu ainda se encontrar. Descubra-se. Faça perguntas para você mesma. O que é que você quer da vida? Por que esse desejo tão intenso? O que é que você vai fazer quando você tê-lo como marido futuramente? Ela resolveu mergulhar ainda mais. Orar. Meditar. Pareceu lentamente naquele vazio sendo preenchida por algo diferente. Pareceu começar a ser impregnada, saturada de algo diferente. E a partir daqueles instantes, ela começa a ter um equilíbrio, uma percepção diferente da vida, ela começa a ter uma calma maior, começa a ver as coisas de uma maneira mais equilibrada, havia encontrado uma paz. E depois de alguns dias que prosseguiram, após esse, ele chamou ele e apresentou ela a ele, dizendo que estava diante ali de uma proposta matrimonial. E quem sabe, estamos diante de 2 corações afins que possam se unir em um envolvimento. Que ela procurou ascender para que tenha uma comunhão e uma conexão com ele nas mesmas bases de entendimento. A fim de que se entendam, já que os vínculos afetivos se mantêm muito mais, dizia o filósofo alemão Friedrich Nietzsche, e olha que era pessimista, mas ele dizia que os vínculos afetivos se mantêm muito mais pela amizade do que pelo sexo. E a partir daquele momento, Buda pega a mão do discípulo, pega a mão dela e une ambas as mãos. E aí a jovem, para a surpresa do próprio mestre, diz: peraí, eu acho que eu não quero mais. Porque depois de muito me encontrar, eu me saturei de uma paz, de um equilíbrio, que eu já tenho ele no meu coração. Não necessito necessariamente do corpo dele.
Não necessito mais do contato físico com ele, porque ao me encontrar, eu também o encontrei. Buda sorriu, com brilho nos olhos, e arrematou dizendo: toda conquista de fora só é legítima quando a alma se conquista por dentro. Toda busca exterior só consegue ser efetiva quando a alma tem parte com isso. Sorriu e caminhou com eles, e a história acaba aí. Essa história fala de iluminação, mas fala de amor. Expressão tão difícil, tão problemática de a gente definir. Se você for abrir algum dicionário não, que está já quase fora de moda. Se você for abrir o Wikipédia ou o Google, você vai encontrar uma variação infinita ou quase infinita de significados para a palavra amor. O amor é um desafio à cultura, à etimologia, à lexicografia, à própria linguagem. Porque o amor parece transcender a linguagem. Tem uma série de definições. Então, quando nós falamos amor, que tipo de amor a gente está se referindo? A qual definição de amor a gente está querendo sustentar? A história fala sobre isso. A história aqui narrada faz referência a isso. A expressão amor é tão problemática e é tão rica de polissemia, de vários significados, que o amor na tradição cultural, por exemplo, do Ocidente do passado, é muito diferente do Oriente. O amor medieval tinha características muito diferentes do amor moderno e do amor pós-moderno, do ponto de vista da cultura filosófica e da cultura sociológica. Depende do que a gente chama de amor e o que é que a gente está se referindo. E qual é a definição correta de amor? Aliás, existe uma definição correta ou uma outra incorreta de amor? Ou será que todas essas definições são o mesmo fenômeno sob aspectos diferentes? Sob expressões diferentes? Se for assim, a jovem, mesmo no início, pelo desejo da libido, tinha amor por aquele jovem, mas um amor ainda não trabalhado. Um amor infantil, talvez. Um amor imaturo. Talvez um amor que era mais carência do que necessariamente um afeto amadurecido. Mas como tudo na natureza segue o espírito de evolução, o espírito de sequência, e as coisas se ligam sem se anularem, a vida adulta não é alcançada sem a vida infantil. E a experiência infantil não deve ser negada e desprezada, deve ser transformada. Porque comportamento de criança é aceito e é adequado na fase infantil. Mas quando o indivíduo chega na vida adulta, mantendo-se ainda com o mesmo comportamento de 2, 3 anos, aí já fica feio, já fica inadequado. O que eu quero dizer é que talvez nos primórdios da sensação, do impulso instintual, do impulso da libido, talvez já haja ali as manifestações brutas do sentimento de amor que um dia será alcançado. Talvez foi por isso que o discurso mais profundo sobre o amor que Jesus fez para uma pessoa em uma entrevista pessoal foi para Maria Madalena. Justamente a atormentada do sexo. Como dissesse a ela que o problema dela era que ela estava buscando o amor, só que buscando o amor de uma forma equivocada. Através da licenciosidade, da vulgaridade, da promiscuidade, dos excessos. No fundo, o que ela tinha sede era de amor, mas queria matar a sede com a água salgada. Quanto mais bebe, mais sede tem. É a água do mar. Então, amor, a expressão amor, é problemática por isso. Na cultura ocidental ficou muito presente a expressão amor associada àquela tradição mitológica de Afrodite, de Hermes, que geraram um filho chamado Eros, o deus do amor. Curioso, né? Eros, deus do amor. Um cupido, uma criança maliciosa, que estaria sempre flechando os corações. Cupido, portanto, tem a noção da cupidez, da sensualidade. E Eros deu origem à palavra erotismo, as manifestações eróticas. A ideia do amor associado apenas às expressões libidinais, às expressões sexuais. Freud, na psicanálise, recorreu ao mito de Eros, à tradição da cultura mitológica da Grécia, para dizer na psicanálise que a causa
Estou falando de maneira simples, me perdoem os psicanalistas freudianos aqui, mas estou resumindo porque é uma palestra para um público em geral. Mas trocando em miúdos, a causa das nossas neuroses, dos nossos recalques, das nossas repressões, é a incapacidade de expressar o amor. Mas o amor para Freud era associado à libido. O que geraria repressão, o que geraria somatização, o que geraria transtornos de natureza emocional, porque na raiz de qualquer transtorno havia uma disfunção da libido na conceituação freudiana. Então, o amor estaria quase sempre associado à libido. Essa ideia que acaba resultando em uma série de problemas. Porque se a gente for examinar os casos de tragédias por aí, vemos muitas vezes, a pretexto do amor, em nome do amor, se mata, se agride, se violenta. E alguns talvez defendem a ideia de que por amor há também manifestações dessa ordem. O tema é muito complexo e é difícil a gente reduzir aqui em poucas palavras. Não é simples a gente examinar esse fenômeno. Porque a princípio a gente vai dizer que por amor ninguém maltrata a outrem. Mas repito, que tipo de amor a gente está se referindo? Vou ilustrar para problematizar mais. Porque talvez a função do orador aqui seja gerar mais dúvida do que resposta. Porque aí a gente cresce. Na história do espírito Emmanuel, guia espiritual de Chico Xavier, os espíritas que conhecem a obra há 2000 anos sabem que eu vou falar algo que eu já falei várias vezes e outros oradores falam aqui. Mas resumindo a história, na obra há 2000 anos, para quem não sabe, ele tinha uma ligação com sua esposa que remontava a outras existências, um vínculo muito profundo que permanece até hoje. Ele está reencarnado e permanece até hoje, segundo o depoimento do próprio Chico Xavier. Mas na época, como senador romano, vítima de uma grande calúnia que ele viveu na intimidade do lar, porque graças à sua mulher que se tornara cristã e que adotava o comportamento cristão que ele não conseguiu compreender quase a vida inteira, só compreenderia mais tarde, no final da existência, quando já cego, já estou dando spoiler. Quando já cego, morre de maneira trágica na erupção do Vesúvio, que toma conta dele e da sua filha Flávia, ambos abraçados, morrendo, incendiados. Só ali ele pôde compreender um pouco melhor a experiência dos cristãos, porque ele não compreendia, ele era senador romano, era uma pessoa que tinha mais poder do que Pôncio Pilatos em Jerusalém, porque era amigo de César, muito mais próximo do que Pilatos, que era distante. Teve o processo de Jesus nas mãos. E um dia, quando a mulher, disfarçada, entra por um local, Jesus estava preso, já estava sendo açoitado, torturado, ela entra por um local para pedir a Pilatos, intercedesse junto aos soldados que parassem e liberassem aquele homem que era inocente. E a sua mulher, vestiu-se de maneira humilde, porque era romana, era mulher de um patrício romano, era conhecida, para não ser identificada, passou às escondidas. Entrando para a sala de Pilatos, era conhecida a sala de Pilatos porque ele recebia, muitas vezes, meretrizes que ia ter relacionamento com ele. Vítima de uma calúnia de uma pessoa perversa, ele se sentiu traído. Achou-se desrespeitado no matrimônio. Negou a palavra a ela durante 25 anos. Uma sociedade patriarcal, profundamente machista. Ela ficou afastada dos recintos domésticos, nos locais dedicados aos escravos. Uma vez por semana ele liberava os filhos para visitarem ela. E ainda dizia, eu não mato você, o discurso é forte, eu não mato você porque você é a mãe dos meus filhos. E eu só vou deixar uma vez por semana para eles não sentirem tanta falta da mãe, porque a sua influência a semana inteira é perversa para eles, porque você é um mau exemplo. E durante 25 anos não se dirigiu a ela. 25 anos em absoluto silêncio e desprezo. Você vai parar e vai me dizer, então ele não amava ela. Leia a obra que você vai ver que durante esses 25 anos ele viveu também atormentado. E eu vou dizer uma coisa a mais para mexer ainda mais com o coração de todos nós. É uma coisa que não está no livro, mas Chico Xavier confessou a Arnaldo Rocha que o Emmanuel disse para ele que nesse período, atormentado e revoltado, ele procurou outras mulheres.
Mas quem leu a obra sabe que ele não viveu em paz, viveu infeliz esses 25 anos. Tratou em absoluto desprezo, embora amasse. Amava, mas a desprezava por causa do orgulho. Existia amor? Existia. Mas esse amor estava contaminado com outras coisas. E aí a gente tem aqui um entendimento interessante. Então o amor pode existir contaminado com outros sentimentos que parecem anulá-lo ou diminuí-lo. Parece contaminá-lo, apesar do sentimento existir. Há um amor e há paixões contaminando o amor? Podemos pensar dessa forma. Ou podemos pensar num amor que existe, mas um amor que ainda é imaturo. Um amor que se ofende fácil. Um amor que se suscetibiliza, embora o caso dele não seja tão fácil assim. Era dramático, porque ele se acreditava desrespeitado mesmo. Numa época. Então, o fenômeno não é simples. Há muitos anos, quando eu comecei logo a exposição espírita, é coisa de gente antiga aqui para nós, mas eu gostava de ler aqueles seleções do Reader Digest, é coisa do século XIX, mas enfim. Eu ainda gosto, quando eu consigo encontrar alguns exemplares, porque tem coisas muito interessantes. Eu nunca me esqueci de um caso que chamou a atenção dos Estados Unidos na época, porque o marido havia matado, havia assassinado a mulher, e o amante pegou os dois em um envolvimento e assassinou os dois com tiros. Só que a história conta que essa mulher tinha várias experiências extraconjugais. Tinha relacionamentos múltiplos. E ele sabia. Porque foram chamadas testemunhas, vizinhança foi chamada para depor. E na audiência, no tribunal, júri popular inclusive, quando ele foi solicitado dar o seu depoimento, o juiz, o magistrado, perguntou a ele: mas você não sabia que sua mulher tinha experiências extraconjugais com outras pessoas? Que ela o traía com muita gente? Você não sabia? Sabia sim, meritíssimo. Mas você sabia que ela o traía? Sabia. E por que você assassinou ela com esse caso especificamente? Porque minha mulher era uma mulher doente. Ela tinha necessidade de parceiros simultâneos e múltiplos. Mas ela nunca perdeu a ternura e o afeto comigo. Só que eu percebi durante um tempo que o afeto e o carinho, a atenção que ela tinha por mim foi diminuindo. Até praticamente desaparecer. Ela mudou de atitude. E eu percebi que com esse, ela o amava. E graças a isso, quando eu percebi que não era apenas desejo ou o tormento era amor, eu tinha que matá-la e matá-lo. Quando eu li isso, eu disse: meu Deus, como a alma humana é complexa. Porque ele destruiu duas vidas, mas destruiu a própria vida com isso. Dá para condenar e dizer que não há amor? Não me arrisco a dizer isso. Mas dá para dizer que há uma patologia aí também. É óbvio. Uma patologia muito sistêmica, complexa. Mas veja como a alma humana é difícil de ser resumida em poucas palavras. A verdade é que nesse romantismo do amor, a gente gosta da coisa hollywoodiana, da coisa poética, da coisa literária. Veja que os exemplos de amor que a gente tem, que a gente se encanta da literatura, são amores quase sempre que terminaram ou em tragédia ou não se consumaram. Dante Alighieri e Beatriz. Beatriz, aquela que faz feliz, é afastada por um familiar que impediu o relacionamento com Dante. Ele entra numa amargura, ela mais tarde é encaminhada para a religião. Ele fica deprimido e escreve a Divina Comédia. Abelardo e Heloísa. O tio de Heloísa, enciumado, mandou emascular Abelardo. Ela vai para o convento e ele escreve uma grande obra da Idade Média. Romeu e Julieta de Shakespeare. É lindo porque os dois não ficaram juntos. Se suicidaram. Olha que coisa linda. Por amor se suicidaram. E a gente fica imaginando que coisa linda, que romântico. Essa ideia do amor de E o Vento Elevou, de Scarlett O'Hara. Essa ideia maravilhosa que nos encanta porque não foi consumado. Você já imaginou 40 anos de casado, Romeu e Julieta? Ele querendo assistir o jogo da Bélgica. Bélgica não, é melhor mudar de assunto.
com cerveja do lado. Aquele corpo de toureiro antes, agora ficou corpo de touro. A barriga para frente. Né? Ela fazendo aquelas coisas esquisitas que as mulheres fazem no cabelo. Eu me lembro da minha mãe fazendo bob. Hoje já está até fora de moda. A pessoa ficava que nem um astronauta. Hoje é outras coisas. Ele reclamando que ela gasta demais, que a gente está na crise. Cadê aquela coisa maravilhosa, aquele encantamento? Passa. Não tem mais aquela coisa romântica que a gente idealiza. Jesus também falou do amor. Abordou a temática do amor. E abordou como nunca ninguém antes abordou. Antes dele, Moisés falava do amor aos pais. Buda falava da compaixão. Sócrates falava da iluminação. Alguns grandes avatares da China e do Oriente falam do amor à transcendência. Mas ninguém como Jesus falou sobre o amor. A princípio, diante de um doutor da lei, numa pergunta sofisticada de intelectual que entendia o Torá, a tradição do Antigo Testamento hebraica, a tradição dos livros sagrados, porque era sacerdote do templo e era também oficial de justiça, por isso que é doutor da lei, porque a lei era o Torá, o ensinamento religioso, era ao mesmo tempo a Constituição Federal da época. Era uma coisa só. Os 613 mandamentos, aproximadamente, do Antigo Testamento, mais tarde reduzidos nos 10 mandamentos de Moisés, era uma legislação civil e, ao mesmo tempo, código espiritual. Era uma coisa só. Numa proposta difícil, porque quando a gente lê o Evangelho, a gente não considera isso. Ele responde ao jovem doutor da lei, citando a lei, para não ser levado à prisão. Qual é o maior mandamento? E ele cita Levítico, capítulo 19, se não me falha a memória. E o primeiro mandamento de Moisés, quando diz amar a Deus acima de todas as coisas, esse é o maior de todos. Ele resumiu numa sabedoria filosófica que ninguém alcançou ele, e talvez nem nós alcançamos ele ainda, a expressão do amar a Deus. Eu dou um segundo que é semelhante a esse, e cita um outro mandamento da lei, que também está em Deuteronômio e em Levítico, ama ao teu próximo como a ti mesmo. O jovem fica embaraçado, sem argumento, porque ele citava códigos da lei, já que o amor ao próximo também está no Antigo Testamento. Jesus não falava uma coisa que era desconhecida. Está lá, Moisés estabelece, ama ao teu próximo como a ti mesmo. Só que próximo para o hebreu era os do clã, o teu próximo eram os irmãos de raça e os da família. Esse era o próximo. Jesus não explica o que ele queria dizer com ama ao teu próximo, porque poderia gerar um embaraço diante da autoridade legal. Mas a autoridade legal não poderia levá-lo à cadeia porque ele estava citando a lei. Ele não estava desrespeitando a lei de Moisés. Ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses ensinamentos. Mais tarde ele volta ao ensinamento. Há 3 momentos que Jesus fala sobre o amor de maneira especial no Evangelho. O primeiro foi esse. O segundo é quando ele volta, agora num diálogo, que eu imagino que seja um diálogo com os discípulos, quando ele diz assim: ouvistes o que foi dito. Olha a expressão, ouviste. Então quer dizer, há a tradição da lei escrita, o que é que está escrito na lei, e há a tradição oral, a tradição que era comentada. Porque havia a lei pura e havia as escolas de rabino que discutiam a lei. Não, Moisés quis dizer isso. Não, Moisés quis dizer aquilo. Não, aqui o profeta Jeremias quer dizer... Então havia interpretações. E havia inclusive divisões de escola, especialmente a escola de Hillel e a escola de Shammai, que discutiam muito, eram as escolas principais. Jesus, então, sabendo que a tradição mais predominante do amar ao próximo como a si mesmo era amar os da família e os do clã, os judeus, especialmente, ele vai dizer: ouvistes o que foi dito, ama ao teu próximo e aborrece o teu inimigo. Em outras traduções tem, ama ao teu próximo e odeia o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Aí ele disse uma coisa que ninguém disse antes. Amai os vossos inimigos. Ô negócio difícil. Eu acho que cristianismo não é para quem quer, é para quem pode. Porque nenhuma proposta da tradição religiosa apresenta como a proposta cristã ama os inimigos dessa forma. Tão dura. Ama os inimigos. Fazei o bem àqueles que vos perseguem. Orai pelos que vos caluniam, a fim de receber a recompensa do Pai que está nos céus. Em outras palavras, amar aos inimigos
simbolicamente representa o amar de maneira incondicional, sem reciprocidade. Porque a figura do inimigo significa alguém que não vai dar na mesma moeda para você. Que não estima você. E você conseguir fazer o bem a ele, ou ter afeto por ele, ainda que ele não tenha afeto por você, está acima do amor convencional. Do amor que até agora a gente tem falado. E no final da existência, último capítulo do Evangelho de João, ele volta na temática amor, dizendo que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Quer dizer, são 3 níveis. A trilogia, amar a Deus, ao próximo como a si mesmo. Amar aos inimigos, que aí ele disse alguma coisa de diferente, que caracteriza a doutrina de Jesus, porque ele está dizendo no amor aos inimigos que o amor ao próximo é um amor indistinto, o próximo são todos, inclusive os inimigos, porque o próximo também é filho de Deus. O judeu dizia que o judeu era filho de Deus e o gentio não. De quem era filho então? Devia ser filho do outro casamento? Ou Deus teve um filho fora do casamento? Então, era essa a mentalidade. O gentio não era filho de Deus, poderia ser exterminado. Jesus vai dizer que todos, inclusive aquela pessoa que não gosta de você, também é filho de Deus, por incrível que pareça. E por incrível que pareça, se você é um espírito imortal que vai viver a eternidade, aquela pessoa que você não suporta também vai. Agora me pergunte qual é a chance de você reencarnar junto com ela. Bom, eu não quero desanimar. Domingo de manhã, daqui a pouco tem almoço. Mas é da lei. Porque o ódio aprisiona os indivíduos. A única coisa que liberta é o amor. O amor que desalgema. O amor que liberta o amante, ou seja, a pessoa que ama. Então, quando Jesus estabelece amar uns aos outros como eu vos amei, ele dá um passo ainda mais adiante. O apóstolo Paulo, depois de Jesus, o apóstolo Paulo, em minha forma de entender, foi que melhor expressou esse amor no sentido espiritual, no sentido elevado, o amor chamado cristão, o amor amadurecido. Quando na sua epístola aos Coríntios, eu peço licença para ler, capítulo 13, conhecido, qualquer semelhança com o Renato Russo é mera coincidência, foi Renato Russo que copiou na verdade. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustentar os pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor. Algumas traduções têm o amor tudo sofre, é a mesma coisa. O amor é benigno, não é invejoso, não trata com leviandade, não se envaidece, não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não concorda com a injustiça, mas concorda com a verdade. Tudo sofre, aqui que é duro, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Veja que ele está falando de diversidades e de integração com o todo. Como se algo unisse aquilo que é em parte. O que é que a gente está falando até agora? Que o amor pode ser considerado o amor em partes. Aquele amor mais imaturo é amor, mas é uma parte. Ele fala sobre o amor e começa a falar da unidade para a qual a gente está caminhando e para as partes, as diversidades. E aí ele continua. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face, agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Permanece agora a fé, a esperança e o amor. Entre esses 3, o maior de todos é o amor. Paulo colocou uma coisa que talvez nem ele compreendia totalmente. E talvez esse amor que tudo sofre, tudo espera. Você já imaginou um amor que tudo espera? Um amor que tudo sofre não é um amor normal. Talvez esse amor, eu arrisco a dizer que nem Paulo vivia. Talvez ele viveu depois. Mas talvez quando ele escreveu, não era ele que estava escrevendo, era o Cristo através dele. Porque eu acho que é o Cristo que vivia isso. Talvez ele conseguiu, talvez não, ele conseguiu, ao longo do seu apostolado, chegar lá.
naquilo que ele escrevia na Epístola aos Coríntios. Mas o que Paulo falou, o Espiritismo 18 séculos depois vai explicar. Porque o Espiritismo, na lei de amor, tem um capítulo, lei de amor, onde ele esclarece a lei de amor, inclusive fala sobre a evolução. Aí que está. A evolução espiritual está associada à evolução também da capacidade do indivíduo amar de maneira mais ou menos evoluída. Na razão direta em que o indivíduo mais ama, mais ele cresce. Ou vice-versa. Na medida que ele mais evolui, por consequência, ele ama de maneira mais profunda. É uma via de mão dupla. Tanto ele cresce espiritualmente, por consequência, por resultado, ele ama com um raio de ação maior e mais profundo, mais maduro, como no exercício do amor que ele pratica, ele cresce espiritualmente por dentro. São dois lados de uma mesma moeda. Há uma mensagem de Fênelon, no mesmo capítulo, que Fênelon vai dizer, lei de amor, que toda criatura humana, mesmo o mais perverso criminoso, traz a centelha de amor no seu mundo íntimo. E guarda algum tipo de afeto por alguma coisa, mesmo que seja um objeto inanimado. E Fênelon vai dizer, ali estão os primórdios. A matéria bruta, a pedra bruta ainda, a semente do futuro amor que vai despontar quando essa criatura amadurecer. Porque o espírito também tem uma infância espiritual. Lázaro, no mesmo capítulo, vai dizer que no princípio o espírito só tem instinto, mais avançado tem sensações, mais instruído conquista os sentimentos, e no ponto mais elevado dos sentimentos está o amor. E Lázaro diz, não o amor no sentido primitivo da palavra, ou vulgar da palavra. Por que não no amor primitivo? Porque no amor primitivo, em todos os momentos evolutivos, há amor. Até na força de aglutinação das moléculas, no mundo mineral, ou na sucção da terra pela seiva da planta, no vegetal, ou nos instintos do animal, há amor, presente na natureza. Mas Lázaro vai dizer, instinto, sensação, sentimento e o amor no sentido elevado da palavra. Ou seja, há aspectos diferentes do amor e há o amor amadurecido. O que levou o espírito Joana de Ângeles a dizer, na obra Amor Imbatível Amor, que há o amor infantil. O amor infantil é aquele da criança que acha que a mãe é um pedaço dele e que está ali para atendê-lo. E quando a mãe sai da sua vista, ele chora querendo a mamadeira. Tem adulto que continua assim. Acha que o universo, o mundo está aí para servi-lo. E quando as pessoas não servem, ele esperneia. É o amor infantil. Joana vai dizer, chegamos depois a um amor juvenil. O amor juvenil é assim, eu te amo, viu? E já fica esperando a resposta. Se a pessoa não disser, eu também, já acabou o amor. É o amor de reciprocidade, é o amor que caracteriza muito o casal adolescente, por exemplo. Né? Num símbolo aqui, claro que há adolescentes que podem ser até maduros, mas via de regra o estereótipo. Né? O amor juvenil, que é o amor que espera, que já dá, já doa, não quer só ser atendido. Já doa, mas quer a resposta. É um amor que tem uma certa troca comercial, é um certo negócio também. Né? Eu dou lá e você dá cá. Se você diminui um pouco, eu diminuo de cá também. Se você começar a me ligar menos, eu te ligo menos também. Não me mande um WhatsApp não para você ver, se eu não te dou um gelo. É esse amor. É um amor ainda de reciprocidade. Até o amor de maturidade, que é o amor que se sente feliz por doar-se. Ainda que goste de também receber amor, de ser amado também, legítimo, natural, normal a uma pessoa saudável mentalmente. Mas não se desespera e nem se transtorna porque não recebe a resposta na mesma intensidade, porque o amor é bom para aquele que ama. Joana de Ângeles encerra esse texto de Amor Imbatível Amor falando o seguinte, a criatura que já alcançou a maturidade psicológica não fica esperando ser amada. Porque o esperar ser amado nem sempre preenche. Quanta gente que é psicologicamente infantil, ingrata, recebe tanto e nem reconhece. Porque o ingrato é um pessimista. Ele não consegue nem ver as coisas boas que recebe para valorizar, para apreciar. Mas quem ama de maneira profunda está sempre rico. Como alguém que carrega perfume e fica perfumado. Ou como alguém que acende uma lâmpada e se ilumina primeiro. O amor é isso, no sentido mais profundo da palavra. É esse nível evolutivo. O que significa dizer, meus amigos, que
que esse amor mais amadurecido, esse amor mais desenvolvido, exige reflexão. É um amor que exige melhoramento pessoal. É um amor que exige essa introspecção de Buda, no caso que citamos aqui no início da palestra. É um amor que exige autoencontro. Kardec vai dizer que o espírito progride intelectual e moralmente. Intelectual aqui não é só de pós-doutorado, não. De mestrado, de graduação. Intelectual aqui é no sentido do discernimento e do sentimento. E Kardec vai dizer uma coisa que muito espírita não entende. Ele vai dizer o seguinte, aliás, ele não, os espíritos dizem a ele, que o progresso intelectual vem antes e depois o progresso moral. Mas como? Novamente, é porque progresso intelectual aqui não é saber as equações de Maxwell. Não é conhecer a fórmula de Bhaskara. Não, o intelectual aqui é no sentido de que eu preciso primeiro despertar o discernimento para depois fazer. O indivíduo primitivo, ele desperta primeiro para a consciência ética para depois praticar. E aí os espíritos dizem, por isso que o progresso intelectual vem antes e o progresso moral depois, mas não necessariamente o moral acompanha de imediato. Porque às vezes a gente desperta, mas ainda não vivencia. Que é o caso da maioria de nós que está nesse desafio. Já temos o discernimento ético, mas estamos lutando para vivenciar, para implementar. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que esse amor que tudo espera, que tudo sofre, não é um amor romântico. Romântico aqui no sentido pejorativo, tá? Não é que não tenha sentimentos, que não possa ter arroubos, mas não é um amor que você vai conseguir assim. Eu acordei hoje, vendo o periquito verde e vou agora me dedicar à humanidade. Não vai acontecer. Não vai acontecer. A não ser que você seja bipolar e você esteja na fase da euforia. Mas esse amor que tudo espera, tudo sofre, é resultado de trabalho interior, de exercício. E quanto mais se treina o amor, mais se ama. Porque o amor se aprende amando, exercitando, colocando em prática. O que significa dizer que à medida que eu me reformo moralmente, eu consigo agir com esse amor de profundidade. Ora, se eu treino a paciência, se eu sou uma pessoa paciente, se eu começo a treinar o meu equilíbrio, mesmo que eu não me dê conta, eu chego aqui e as pessoas sentem bem comigo. Olha como ele é tranquilo. Olha como ele é uma pessoa calma. Olha como ele, quando ele se dirige para falar com a gente, é calmo. Mesmo quando é para chamar a atenção, a gente não se magoa porque é tranquilo. Agora, se eu sou inquieto, até doando a cesta básica, eu vou doar a cesta básica irritado que eu irrito o outro. Então, o amor passa a se tornar mais elegante e mais profundo à medida que a alma se trabalha, porque é uma irradiação de dentro para fora. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo que o melhoramento pessoal, o melhoramento moral, já é amor. Porque é amor por si mesmo. Não é o narcisista. O narcisista nem se ama, porque ele ama a imagem. Ele não ama quem ele é, mas ele ama a imagem que ele quer mostrar. O narcisista, o exibicionista. O melhoramento pessoal é dizer, poxa, eu quero melhorar, eu quero crescer. Isso é amor a si mesmo, é autoestima. Eu quero evoluir como pessoa, eu quero crescer como ser humano. Isso é autoestima, é autoamor. Quando eu começo a trabalhar a mim mesmo, eu desejo também isso para o outro. Eu saio da matéria, a forma, porque se eu fico com a percepção apenas do mundo material, eu nem me amo, eu apenas sou egoísta, ou seja, tenho interesses materiais. E como o amor é o dispositivo da alma e não do corpo, eu também olho para as pessoas com a percepção apenas material. Então eu não amo a alma. Eu não tenho afeto pelo ser, mas pela matéria. Olha que coisa interessante. Por isso que a matéria no pensamento budista é uma ilusão. O que eu quero dizer, meus amigos, é que à medida que a gente evolui, a compreensão do amor se torna mais madura. Eu tenho um filho de 3 anos. Eu tenho certeza que o amor que eu tenho por ele, ele não compreende. Até porque às vezes ele acha que eu não amo. Porque se eu deixar para ele, amor para ele é liberar o chocolate o dia inteiro. Porque se deixar ele quer comer chocolate o dia inteiro. Mas se em nome do amor, um amor que não é um amor, eu liberar o chocolate o dia inteiro, amanhã ele desencarna. Por problema de saúde. Eu nego, ele chora, ele quer me bater às vezes. Fica magoado, não fala comigo, eu levo para a escola e fica de mal, vira o rosto. Ele não tem ideia do amor por ele. Em função de eu negar, de eu privá-lo do chocolate o dia inteiro. Ele só vai ter mais tarde.
no amadurecimento. E nós fomos assim também. E o espírito é assim também. Essa é uma metáfora da vida espiritual, não apenas da vida biológica, do desenvolvimento humano. À medida que a gente vai crescendo, a gente vai percebendo que as coisas dolorosas que a gente passou é o amor de Deus por nós, nos convidando a compreender coisas mais elevadas, a entendê-lo melhor. E à medida que o amor de Deus se manifesta por nós, e o nosso crescimento como um parto que gera dor, mas também proporciona vida, nos impulsiona para frente, nos faz elevar, vai doer também. Mas é natural. Vai doer por causa do nosso ego. Vai doer porque a gente não está acostumado ainda a formas mais elevadas de amor. Por isso que o crescimento é assim. Por isso que o amor imaturo quer violentar o homem. Em nome do amor, eu quero que você faça isso porque eu te amo. Mas eu não gosto. Mas eu fiz esse prato de comida. Bacalhau, você gosta? Eu detesto. Não, mas por amor, coma. Mas coma você por amor. Você não gosta? Olha como nosso amor foi. Ah, você não me ama, eu fiz. Mas eu não gosto. Você gosta, coma. Olha como nosso amor. A gente, em nome do amor, a gente quer até violentar o outro. Bota a faca no pescoço do outro. Você tem que mudar por amor, porque aí vai ser pelo seu bem. Deus não age com violência. A lei divina não obra com violência. Violência por amor. Imagine. Esse é um amor imaturo. É um amor que não reflete. O amor que não reflete vai pegar a pessoa e vai dizer: você tem que beber essa jarra de leite, mesmo que você tenha intolerância à lactose. Porque faz bem para você. É um amor imaturo, porque é um amor que não tem reflexão. O amor amadurecido precisa de reflexão também, de vida interior. Então, tudo isso, porque em nome do amor a gente pode errar. Judas amava profundamente o mestre. Quem diz isso é Emmanuel. Tinha um amor profundo, mas entendeu errado. Ele queria mudar o mundo de fora primeiro, antes de se mudar. Esse foi o erro dele. Paulo, quando começou a sua tarefa, diz Emmanuel Paulo Estevão, que Emmanuel chamou ele e diz assim: olha, você está cometendo o erro que Judas cometeu. Vai acabar na mesma tragédia. Você quer mudar os outros sem primeiro se modificar. A nossa tarefa não é querer mudar ninguém, é amar as pessoas e encaminhá-las ao bem, para que cada uma desperte no momento. Porque o amor deve nos fazer bem e não querer aquilo que a gente espera do outro. Olha que coisa. Então, esse amor deve se engrandecer. Esse amor que supera, eu costumo dizer isso, né? Eu atendo alguns casais, eu vejo muita gente dizendo assim, até nas terapias de casal, nos atendimentos de casal, dizendo assim: o amor acabou porque eu não tenho mais admiração por ele ou por ela. Se o nosso amor é baseado apenas em admiração, eu pergunto aos pais aqui: vocês já chegaram para o seu filho e vai dizer assim: minha filha, meu filho, eu só vou amar você quando você passar no concurso, porque aí eu vou admirar você. Enquanto isso eu não te amo. Eu vou mais além. Imagine, por exemplo, Jesus. Tem algum motivo para ele nos admirar? Fica difícil o negócio, né? Porque tudo que a gente passou, ele já passou há muito tempo, ele já está em outro estágio. E nos ama como ninguém. Então, o amor não pode ser apenas sustentado na frágil admiração, porque a admiração passa. Porque a admiração é focalizar apenas em alguns aspectos. Mas com o tempo a gente vê outros aspectos. Diz, aquilo que eu achava... Tem isso aqui que é bom, continuo admirando, mas tem tantas outras coisas. Então, é frágil. Esse amor se decepciona facilmente, porque todo mundo tem aspectos admiráveis e não admiráveis. Todos nós. Então, meus amigos, por isso, para concluir, Kardec sintetizou essa proposta espiritual na expressão caridade. Porque a expressão caridade, Kardec foi tão lúcido que ele diz assim: o alvo da doutrina cristã de Jesus é o amor. Lázaro falou isso na mensagem que eu citei. Toda a doutrina de Jesus se resume no amor. Sim, no amor, mas como é que a gente chega lá? Aí Kardec teve a lucidez de colocar caridade como sendo uma expressão do exercício ou da manifestação desse amor. O que significa dizer o seguinte: nem sempre, ao exercitar a caridade, e quando eu estou falando da caridade, não é só a caridade da assistência filantrópica, da doação de coisas materiais. Caridade é um conjunto de atitudes, mas são atitudes. Porque
na doação de uma sopa ao necessitado da rua, ao carente da rua, ou uma palavra gentil, ou dentro de casa quando eu tenho paciência com um parente difícil, compreensão com o outro que nos entende, perdão do outro, tudo isso são atitudes. Caridade. Não estou falando só da caridade material, não. Mas são manifestações de um sentimento. As entidades elevadas já têm o sentimento. Já conquistaram. A caridade é para a gente conquistar. Quando as almas elevadas conquistam, elas irradiam. Aonde estão, elas irradiam o sentimento. Como a gente ainda não conquistou, falo por mim mesmo, a gente exercita a caridade para que um dia se incorpore ao nosso repertório. Quando isso se incorporar, vai ser automático. Vai ser aquilo que a mão esquerda faz e a mão direita não toma conhecimento. Por quê? Porque virou automático. Como o coração que bate, ninguém fica contando quantas batidas no coração dá, fica contabilizando. A respiração, os movimentos peristálticos, a circulação sanguínea se dá por fenômenos automáticos fisiológicos, porque já são conquistas. A gente fica contabilizando o bem que fez, bota até no ticadozinho, hoje nos aplicativos de nota, eu fiz o bem para fulano, etc. A gente faz contabilização porque a gente ainda não incorporou. No dia que incorporar, a gente não vai contabilizar mais, porque virou automático, se incorporou um hábito moral. Por isso, amigos, quando o indivíduo conquista esses sentimentos através da reflexão, ele se torna aquilo que Gandhi chamou a atenção. Quando o homem consegue atingir a qualidade máxima de amor, ele neutraliza o ódio de milhões. Ele próprio conseguiu isso, diante de 800 milhões de indianos na libertação política do Império Britânico. Neutralizando o ódio de milhões. Quando o Chico Xavier aparece no mundo, amando dessa forma, chama a atenção do Brasil inteiro. Muda vidas. Uma pessoa só. Uma pessoa só. Agora imagine milhares de pessoas vibrando dessa forma. Você já imaginou? Você já imaginou como vai ser o nosso trânsito? Vai ser aquele trânsito que quando você der o sinal para passar para a esquerda, o outro vai desacelerar para você passar. Acho que vai demorar um pouquinho. Vai ser um trânsito de caridade. Vai ser um trânsito que você vai fazer a maior besteira e alguém vai dizer assim, que nada, isso acontece, menino. Vai ser uma vida social de compreensão, de afeto. Porque vai ser baseado nesse sentimento. Vai ser baseado nesse sentimento que é expressão mais alta. Mas antes disso, como dizia a Madre Teresa de Calcutá, é necessário amar até doer. Amar até doer, que ela dizia, não é se martirizar. É porque o amor que supera o ego dói. O amor que é profundo é um amor que tem que engolir o egoísmo, que tem que engolir o orgulho, que tem que renunciar às vaidades. Esse amor é o amor até doer. É o amor que ilumina o indivíduo e que o liberta das perturbações e dos sofrimentos. Muito obrigado, muita paz.